Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e o meu entrevistado de hoje é mais carioca do que o mate da praia e do que o samba do largo. Sérgio Rabelo, o Serjão do Sat, comanda um dos bares mais autênticos do Rio de Janeiro. E nessa entrevista ele vai abrir o jogo sobre as histórias de bar e o segredo para manter a essência de um boteco raiz. Puxa a cadeira, peça uma cerveja gelada e venha saber tudo sobre quem está por trás do balcão mais famoso do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Sérgio Rabelo, o Serjão do Sat. Posso chamar de Serjão, né? A toda hora. Sérgio Rabelo já era. Já era. Prazer grande estar com vocês aqui, com a galera da Band, certo? O prazer é todo nosso, porque você é um profundo conhecedor do Rio de Janeiro, um conhecedor in loco, porque nasceu no Catumbi, teve uma passagem marcante pela minha terra, Bangu, morou no Meier e hoje mora em Copacabana e administra a rede Sat, Galeto Sat, que é uma rede que é uma marca bem icônica do Rio de Janeiro, né? Se não dizer a mais, né? Agora, eu queria que você me contasse como é que foi essa passagem pela minha terra, Bangu, né? Isso aí aconteceu, Mônica, em 1982, quando houve uma mudança política importante aqui no Rio de Janeiro, e eu, junto, o professor Eni Vacari, eu juntamente com ele, assumimos lá a 24ª região administrativa. Tive o prazer de conhecer as comunidades carentes, ter uma proximidade maior, poder escutá-los, né? Poder dividir. São muitas comunidades lá, né? Até hoje, né? São bastante. Comunidades extremamente carentes. Naquele momento, estava começando a Nova Aliança, né? Que a Vila Kennedy, a Nova Aliança, Cancela Preta. É Vila Aliança, né? Vila Kennedy. Tem Vila Kennedy, Vila Aliança e Nova Aliança. É uma mais simples do que... E Vila Vintém. Vila Vintém em Padre Miguel. Antiga, coisa e tal, que lá tem a nossa querida Mocidade Independente de Padre Miguel, que por sinal frequentei muito. Olha! E chegava lá, era cerca ainda de bambu, lá na nossa Mocidade. Tive o prazer de conhecer o Mestre André, aquela turma toda, né? Acabava aquele samba às 5, 6 horas da manhã e tinha a Praça do Trabalhador, enfim, que tinha uma Tem a Praça 1º de Maio, né? Exatamente, em Bangu, entendeu? Muito legal, foi um momento excelente, aprendi muito que eu aprendi lá, nós trouxemos aqui para... Assim como você conhece o Rio de Janeiro do outro lado do túnel e desse lado, da Zona Sul e da Zona Norte, até a Zona Oeste também, né? Você conhece de atender o público no serviço público e no privado, que é o seu bar hoje. Você já trabalhou na Secretaria de Administração, na Fundação Rio Arte, na Rio Esporte, no Gabinete da Prefeitura, na Alerj e na Câmara Municipal. Sim. Qual é a diferença de atender no público e no privado? O público foi por onde nós começamos, né? O público, primeiro você trabalha, né? Dentro de um horário, você tem o contato com diversos segmentos, né? Dentro da sociedade, né? E acompanha padrões, né? Já o que não acontece com o privado. Hoje o meu privado é um privado de bar, de noite, né? Que é o meu contato direto com meus fregueses, né? E a grande maioria deles acontece na madrugada. Então o contato é maravilhoso, é outro tipo de observações, né? Que já não se compara com o privado. Mas o privado nos dá experiência e nos educa bacana para poder também ter muita paciência com essa moçada da noite. Falando em madrugada, o seu bar vai até 4 horas da manhã ou mais, às vezes não fecha, né? Já virou, é uma referência gastronômica, melhor braseiro, melhor saideira, já foi eleito já ganhou vários prêmios, mas viralizou mesmo com uma história de banheiro, né? Esse banheiro aí tá marcado aí na nossa... Banheiro do Sat é o banheiro mais famoso do Rio de Janeiro, depois que a cantora Luísa Sonza disse em rede nacional de televisão que terminou com o namorado Chico Moedas
Porque ele atraiu no banheiro do Sati. Olha isso. Isso aí é uma história, né? Reza aí, reza a história que o Chico estava lá meio triste, porque havia brigado lá com a namorada, com a Luísa, coisa e tal, e se encantou, né? Cantou lá com a menina e, segundo informações, mirou. Mas isso foi verdade ou foi mentira? Só não, você foi pode verdade. dizer isso. Não. Segundo todos foram verdade, eu não estava lá, mas todos que estavam viram, até porque uma porta fechada de um banheiro. Muito tempo. Já fala tudo, né? Não precisa maiores informações, né? Então isso aconteceu, a porta fechada, enfim, aconteceu isso aí. O Sati já foi premiado várias vezes, como eu falei aqui, e um dos destaques dele é a Carta de Cachaça, da qual você se orgulha muito, até porque é integrante da Confraria da Cachaça do Copo Furado, da Academia Brasileira de Cachaça e da Sociedade Brasileira do Uísque. Da cachaça ao uísque, qual o segredo do copo? Copo sempre cheio, com ambos os destilados, mas com altíssima qualidade. Tem que ser destilados bem feitos, bem produzidos, é isso que mantém a qualidade da bebida. E também interfere profundamente na nossa saúde. Então, tá aí, os dois copos têm que serem apreciados e tem que estar com altíssima qualidade. Esse mito, tem a cachaça industrial e a cachaça artesanal. Qual é? A artesanal, vamos dizer, a industrial é uma cachaça de coluna, produzida continuamente, ela agrega, os sabores não são bons, tem aditivos, como é que se diz assim, tem aditivos, como é que eu digo, químicos, né? Químicos, exatamente, isso aí, químicos, coisa e tal, já o que não acontece com a cachaça artesanal. E o uísque nacional ou importado? Olha, nós temos o uísque brasileiro de boa qualidade, agora a grande maioria, né, o mercado em si é o internacional, né? Entendeu? Agora, tem essa história de que a cachaça é popular, o uísque é chique. Não, a cachaça pode ser chique também? Não, a cachaça hoje é chique, tanto quanto o uísque. A nível de qualidade, a nível de preço, entendeu? A importação nossa é muito boa, a produção nossa. O Brasil produz 1,2 bilhões de litros de cachaça por ano, emprega aí quase 700 mil pessoas, enfim. Entendeu? A cachaça hoje tem a sua independência, entendeu? As 400 rótulos, alambiques diversos pelo Brasil, em todas as nossas regiões do Brasil todo. Hoje o Brasil produz em todas as suas regiões, entendeu? Então, e o Satis é um bar da madrugada porque é um bar para atender os músicos, os artistas e os jovens inimigos do fim, né? Aqueles que saem das festas, do show e querem uma saideira. Isso daí deve dar muita história, né? Essas histórias de fim de noite, como você já contou. Sim, tem também. Olha, esses jovens aí, eu sempre falo para eles, eu pergunto, vocês não têm casa? 5 horas da manhã, não tem comida em casa? Vou para casa, e tal. Enfim, e tem. Então, realmente, eles fazem a base. Tem hora que você pensa como pai, né? Não, mas quando eles chegam lá de moto, de bicicleta, como é que é? Não, quando chegam assim, que eu vejo que não tem condição de dirigir, enfim, a moto fica presa, eu não deixo levar. Não deixa? Não deixo, fica dentro, vem buscar amanhã. Moto, bicicleta, até porque eu tenho filho. Eu não quero que meu filho esteja embriagado no bar de alguém e que seja lá estimulado a beber. Então, a minha preocupação é essa. Com a garotada, é como se fossem meus filhos, entendeu? Eles falam, meu pai é etílico, enfim, mas são como se fossem meus filhos. Pai etílico, tem isso? Tem, vários me chamam. Vários e várias. Sou pai etílico. Pois é, então, mas eu tenho essa preocupação. A gente falou dos bebes, agora vamos falar dos comes. Essa farofa do Sati que tem mais ovo do que farinha. Como é que nasceu isso? Isso nasceu quando eu era cliente do Sati de Copacabana, né? Que era de 2 espanhóis, muitos meus amigos, e já existia uma farofa, não tão diferenciada. Mas eu sempre gostei muito, né? Então falava lá pro gerente, né? E
falar na cozinha, ele, coloca para mim mais ovos na farofa. Capricha no ovo. Aí ele caprichava. E aí já tive até mesmo naquele momento de a farofa vir para mim legal e algum cliente olhar e ver por que a dele veio assim e a minha não veio. Aí quando nós compramos, né, então eu levei todo esse cardápio nosso, né? Aí passou a meia farofa a ser feita com 10, 12 ovos, meia farofa. Ovorofa. Meia farofa são feitas com 10, de acordo com os ovos, né? E você hoje administra os bares, né? Que você tem Copacabana, Botafogo e Barra do Sates. E tem um bar novo que você abriu agora. Eu tenho também esses três, né? Essas três filiais, e tem também a Adega da Vera, que é uma comida nordestina, muito antiga. Em Botafogo, né? Quer dizer, abriu agora não? Não, já comprei ela. Comprei ela uns anos antes da pandemia. E aí, ao lado da adega, tinha uma loja que servia como depósito da adega. E por eu me dar muito com essa garotada, e eu sempre brinquei com eles, coisa e tal, e eu falava assim, mas como é que é? Vocês vão a esse bar de quinta categoria? E começava a brincar, enfim. E falava, Sérgio, eu estou aqui no bar de quinta, que era Botafogo, Copacabana. Mas chegava lá, e esse chopp está de quinta categoria. Aí quando eu abri agora, eu resolvi abrir esse barzinho. Abriu. Aí eu abri em homenagem, chamei quinta categoria em homenagem a eles. Bar de quinta. De quinta. Quinta categoria. Em homenagear esse jovem que falava, Sérgio, estou indo lá pro site de quinta, na brincadeira. Mostrava farofa, foto da farofa, farofa de quinta. Ou o chopp de quinta. Tu não vem pra cá, não, seu muquirana. Também assim, né? E parará, e eu abri, então, vou botar o nome do bar de quinta categoria para homenagear a garotada. E ele é um barzinho pequeno, e tem muito destilado lá, tem uma maior variedade de destilado, talvez, do Rio de Janeiro é lá, enfim. E tá aí agregando toda a turma. E aí você administra isso tudo com a sua família, né? Ah, claro, isso aí é fundamental, né? Não só no cardápio, nessa mexida de farofa, no nosso coração, nesses temperos todos, vem Elaine. Sua mulher Elaine, sua filha Rafaela, seu filho Raoni. Essa turma toda que... Dá confusão isso não? Ah, não. Não, confusão não. Dá discórdia todo dia. Confusão. Antes foi, mas resolvemos isso diariamente. Pois é, o Papa Francisco é que dizia, né? Não pode dormir brigado. O segredo é esse, não dormir brigado? Exatamente, não se dormir brigado. Tem a discórdia, tem que acontecer, as diferenças têm que existirem, mas no final a paz vai reinar. Até porque lá em casa todos bebem, até o cachorro bebe. Então a gente tem que ter um compromisso bacana, entendeu? Ter um entendimento. Eu vou falar uma frase aqui que ou é sua ou é atribuída a você. O papo é outro de madrugada. Desconhecidos e pessoas muito diferentes começam a conversar de igual para igual. Essa frase é sua? O Papa... O papo é outro de madrugada. Desconhecidos e pessoas muito diferentes começam a conversar de igual para igual. Sim. A madrugada, ela nivela todo mundo. A madrugada, ela não tem etiqueta. Na etiqueta que eu digo é o seguinte, ela não tem formato. Ela só muda quando o dia começa a clarear. Até então, o balcão, ele tem assim a mágica de unir todo mundo. E aquilo ali não tem, o cara conversa, tá o desembargador aqui, tá ali o porteiro, é o time, aquilo ali, todo mundo é igual. A madrugada, ela é soberana. Falando em história da madrugada, você tem uma história de uma filha etílica que ficou lá até muito tarde no bar. Como é que foi essa história? Essa aí é porque a gente fechava, né? Assim, um finalzinho, né? Eu também estou um pouco responsável por isso. Quando 4h30, 5 horas, eu fechava a porta, mas fechava com o pessoal dentro e não fora. Então, aí quando acabou no finalzinho, íamos embora, na medida que chegavam os funcionários. E nesse dia, essa minha cliente, sinal patrimônio da casa do Rio de Janeiro também. Ela vai para casa, não vou, e pereré, e pá, enfim, eu convenci a levar. Ela parei um táxi em frente e pedi que o táxi a levasse em casa, bem próximo. Ela entrou no táxi
E eu prontamente voltei para poder fechar, abaixar a porta, fechar. Mas quando eu olho, ela está do outro lado, está na rua. Quer dizer, no que eu coloquei ela no táxi, por uma porta, ela saiu pela outra. E ficou em pé. E o cara foi embora. O cara foi embora, ela ficou em pé lá. Eu tive que pegar ela, enfim. Trouxe, fechei a casa e tive que levá-la em casa. Mas faz parte das nossas obrigações. Do pai etílico, né? Exatamente. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o Sérgio Rabelo, dono do icônico bar Galeto Sat e, por isso, Serjão do Sat. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com o Sérgio Rabelo, dono do Galeto Sat, um dos bares mais famosos do Rio de Janeiro e, por isso, Serjão do Sat. Sérgio, você é um símbolo da noite da cultura carioca, um boêmio de se admirar. Você conseguiu manter a história de um bar com mais de 50 anos, a tradição, abrir filiais, abrir mais um bar. Qual é a receita do sucesso? A receita é você ter compromisso com quem bebe. Você gostar da boemia, você gostar da noite, você gostar de interagir com a madrugada, com os jovens, estar sempre com esse grupo alegre, com esse grupo que gosta de beber. E é para poucos você poder estar próximo de músicos, próximo de jornalistas. Mas o Sat tem almoço também, não tem? Ah, tem. Ele é muito bom, ele é bom, ele pega todo esse pós-praia, ele atende a todo mundo, o nosso cardápio. Teu negócio é a noite e a madrugada, né? Não. De dia você não tá lá, não? Não. Eu passo por lá, coisa e tal, mas o meu compromisso é à noite. Teu compromisso é com quem bebe, quem né? Bebe. Aí alguém bebe de dia, mas realmente é muito pouco, né? Agora vamos para o nosso momento cartomante. Vou botar umas cartas aqui para você, tá? Pode tirar uma. Tô de bobe. O que você gosta de fazer quando tá de bobeira? Não pode ser ir pro Sat. Se é que você fica de bobeira, né? Não. Quando eu tô de bobeira, eu tô de ressaca. Não, quando eu tô de bobeira, eu tô me reservando para voltar. Tô em repouso para voltar às minhas atividades etíricas, sabe? Que são muitas, entendeu? Não, mas eu gosto de uma... Quando posso, vou pegar um solzinho numa piscina, enfim. Vou descansar um pouquinho, entendeu? Mas é coisa rara. Pode tirar mais uma. Cheio de fome. Onde é que você come, que você gosta de comer no Rio de Janeiro, que não é no seu bar, no seu restaurante? Exatamente. Eu não é o gostar de comer. Quando eu tenho oportunidade, eu aproveito para rodar alguns botecos e petiscar. É isso que eu gosto de fazer. Você não gosta do prato principal, você gosta da entrada. Exatamente. Do petisco. Eu não gosto assim. E diz um petisco assim que a gente pode... O Serjão do Sat indica no Rio de Janeiro. Um petisco. Um petisco? Olha a responsabilidade. Não, vou falar mole. O coração de galinha do Sats, cara. Mas é de outro. Não. Esse eu não vou errar. Tem que ser outro? Tem. Então, vamos lá. Tem o bolovo do meu amigo do Bar do Momo. Muito do bom. Toninho do Momo. Muito bom. De tudo lá é bom. A começar por ele. É verdade. Ele é um artista. É verdade. Ele merece nossos aplausos. Verdade. Ele faz parte da minha turma, das pessoas que eu admiro. Pode tirar mais uma. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Eu tenho saudade, sabe o quê? Do Rio de Janeiro mais tranquilo. Isso dá, porque eu já, em função até da nossa vivência, né? Então eu conheci muita tranquilidade, né? Tive a oportunidade de conhecer uma Lapa tranquila, né? Tive a tranquilidade de conhecer o Rio de Janeiro, o serviço público, só ele me deu a oportunidade de eu conhecer o Rio de Janeiro inteiro. Eu conheço a cidade aonde eu moro.
Eu conheço Santa Cruz, eu conheço Bangu, eu conheço Camará, eu conheço Jacarepaguá, eu conheço o meu Rio de Janeiro. Então, a começar lá por cima, lá por Bangu, pela Nova Zona, era tudo muito tranquilo. Hoje eu sou casado há quase 50 anos e isso começou lá, enquanto a gente todos namoravam com tranquilidade. E a tranquilidade era como o Rio de Janeiro. Então, hoje, eu sinto saudade dessa tranquilidade. Então agora nós vamos para o nosso momento Cadeira no Portão. Cadeira no Portão é uma coisa que eu trouxe lá de Bangu, que você deve conhecer muito bem também, né? Aquelas noites de calor, pega a cadeira de praia. Fica do lado de fora. Fica do lado de fora do portão, né? Conversando aí, falando dos outros, exatamente, né? Agora nós vamos falar das pessoas. Leonel Brizola. Leonel Brizola, uma pessoa assim, ao meu ver, né, foi o responsável por grandes mudanças no Rio de Janeiro. Houve algumas pequenas falhas, nós temos, né, mas foi uma figura pública, entendeu, com uma visão pública muito grande, visando os menos favorecidos. Eu acho que isso é importante aqui dentro do Brasil, né, ter um olhar mais sensível para esse segmento. Então, o Brizola, para mim, foi... Você conviveu com ele? Tem alguma história sua com ele? Não, eu não convivi com ele. Eu fui do PDT, entendeu? A minha chegada na política foi através dele, né? Através de um vereador, né? PDT, o Aloysio Oliveira. Enfim, Aloysio Oliveira, que era vereador lá na base, lá em Bangu, né? Isso, exatamente. E aí, através dele, nós fizemos o primeiro... diretório, foi feito lá em Bangu, do PDT, eu tive a oportunidade de participar, então tinha uma proximidade assim, não tanta, mas nos vimos assim de vez em quando, né, próprio mesmo da campanha política, né, mas uma figura interessante para o Rio de Janeiro. Moacir Luiz. Moacir Luiz é uma figura aí que o Rio de Janeiro tem que aplaudir todo dia. Ele é acadêmico da Academia Brasileira da Cachaça, é uma figura mesmo belíssima, tem a sorte de tê-lo como amigo, entendeu? Ele é frequentador lá do SATES, tem alguma história dele no SATES? Não, ele chega lá e só fala assim para mim, ele não é noturno igual a mim, ele só fala, Sérgio, sabe, Serginho, eu sou diurno, Sérgio, eu sou diurno, cadê você, Sérgio? Eu trouxe fulano aqui para te conhecer, Sérgio. Mas ele chega lá 11 horas, eu estou chegando 10 horas da manhã em casa, ele está chegando 11h30, meio-dia. Então o nosso desencontro é terrível, né, cara? Mas o Moacir é uma bela figura. Parabéns, Moacir. Funcionário e a bailarina, né? Bailarina, falou tudo, cara. Toninho Gerais. Toninho Gerais é outra... É um novo, né? É um novo adepto. É um novo, é uma renovação do nosso samba, né? Da nossa música, né? Compositor de altíssima qualidade, entendeu? É meu amigo também. Por sinal, é acadêmico, entendeu? Fez parte dessa renovação nossa, que entrou agora da academia, né? Toninho Gerais, né? Então, também é um que o Brasil todo tem que aplaudir, tem as melhores músicas. Tem alguma história dele no SATES? O Toninho... Como é que é? Esse daí já não é do dia, chega no dia também não, né? Não. O Toninho, ele é da madrugada. Ele só fica... A história dele é a seguinte, quando ele chega, falar para ele assim, ia apresentar, esse aqui é o Toninho, compositor daquela música As Mulheres. Mas fazia para perturbar ele, porque ele ficava uma bronca, né? Que ele era só conhecido pela música Mulheres. E eu fazia questão de apresentar. Esse aqui é meu amigo Toninho Gerais, compositor da música Mulheres. E ele pulava, coisa e tal, que não é, mas já tirava o cara e deixava ele na bronca, cara. Mas é uma... Se for uma feminista, então... Exatamente, tem que vir para ele rever isso aí. Ele tá lascado, né? É para ele rever isso aí. Tereza Cristina. Tereza Cristina é também uma diva da nossa música, né? Belíssimo intérprete. É da academia também, né? Da Academia Brasileira da Cachaça. Tem muito acadêmico, né? Não, sim, somos 40, né? Hoje nós temos aí umas 6 vagas, né? Mas tem uma turma muito boa.
muito boa. Atual. Ela ocupou a cadeira da Beth Carvalho, né? Isso aí. Ela entrou com a Beth Carvalho. Maravilhosa. São Beijo imortais pra você. também os acadêmicos da Academia da Não, Cachaça? a renovação é vitalícia. Só troca na medida da ausência, da partida, né? O Paulo fez exatamente, pegou os moldes da academia e ele dizia o seguinte, comentário que se fala, reza a lenda aqui, não sei mais o que, eu vim perguntando a ele a diferença da academia, coisa e tal, aí no fim ele já meio... Seguinte, lá na Academia Brasileira de Letras, eu não sei se todos sabem ler, aqui na Academia Brasileira todos sabem beber. Não sei se nem... Entendeu? Olha. É uma definição polêmica, mas é uma boa definição. Mas, enfim. Sérgio Rabelo, Serjão do Sat, uma frase que te define. Eu vou falar que é muito conhecida, né? Meu compromisso é com quem bebe. Com a noite, com a boemia carioca, Mônica. Entendeu? É essa aí. Vamos agora quebrar o protocolo aqui e brindar com água, né? O que tem? Aí só tem água, né? Nada, não vamos falar o que tem não, Mônica, senão eles vão querer. Uma raridade, vamos brindar com água. Muito obrigada pela sua entrevista. E agora eu peço licença para quebrar o protocolo. Elaine, venha cá. Nossa, olha, prazer. Afinal de contas, ela é parte disso aqui também, olha. Muito obrigada. Não é? Obrigada. Obrigada a você. Olha, gente, é muito tempo, né? De amor, né? E de briga também, né? Não é? Quase 50 anos. Quase 50. Vamos não, ver temos se... mais. Temos mais de 50 anos. Porque, Sérgio, nós namoramos 8 anos. É brincadeira, né? Me engano, 8 anos, né? Aquela cadeira que você falou no quintal, assim, na porta, assim. Namorava ali. É, pois é, né? Então vamos fazer aqui o nosso brinde final. Unidos beberemos, sozinhos também. E nesse clima de amor total, o Gente do Rio fica por aqui. Mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.